Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tio Sam, aqui do canal Tio Sam Trader. Espero que vocês estejam bem. Acabamos de fazer uma live, finalizamos na live tem pouco tempo, então tô com o layout aqui ainda da live, vocês me perdoem, mas eu queria gravar esse vídeo rapidinho porque eu falei na nossa live sobre o livro que eu tô lendo, né? Que eu tô relendo, já li ele inteiro há um ano e meio atrás e agora eu tô lendo de novo, que é esse aqui, ó. Magos do Mercado Financeiro, tá? É um livro muito bom, né? Não vai te ensinar análise técnica, tá? Não tem gráfico nele nenhum, tá? Só entrevista. Não tem gráfico, não tem nada. Entrevista com grandes traders, né? Então você não vai aprender análise técnica, tá? Só deixando aqui bem claro. Todos sabem que eu tô numa busca aí por conhecimento em gerenciamento de risco, disciplina e comportamento. É o que eu foco hoje, tá? Depois de estudar muita análise técnica, claro que ainda tem muita coisa para aprender, mas depois de um tempo você percebe, apanhando do mercado, que você precisa realmente mesmo de disciplina, de comportamento certo diante do mercado, né? Isso parece fácil falando, tanto é que na época que eu comecei eu estudei sobre isso e falei, não, isso é moleza, mas na verdade é a parte mais difícil, tá? Se você tá começando agora, a parte mais difícil é o comportamento, é aceitar a perda, é ter disciplina, ter um gerenciamento, seguir o gerenciamento. Essa é a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma. Você pode discordar, talvez, assim como eu discordava no início, porque você está naquela empolgação de aprender análise técnica, Fibonacci, retração e ondas de Elliott e tudo mais. Você está empolgado, beleza? Mas não se iluda. O grande segredo, igual tá no título aí, não é clickbait não. O grande segredo, principalmente do day trade, é a disciplina. É o grande segredo. É fácil? Não. É fácil não. É uma coisa que você tem que lutar todos os dias com isso, né? E aí eu separei aqui no capítulo 9, disciplina, que eu tô lendo aqui. Eu até fiz algumas marcações, ó, o livro tá até bem zurradinho já. Fiz aqui algumas marcações, só para compartilhar algumas coisas com vocês, né? Que eu achei interessante, porque como é uma entrevista, eu não vou aqui ser... Não vou falar aqui, não vou ler para vocês na íntegra, né? Esse aqui não é um audiobook. Mas resumindo, nessa parte aqui, o entrevistador faz uma entrevista com um trader chamado Randy McKay, né? E esse trader, só resumindo aqui, ele serviu o exército, né? E aí voltou do Vietnã ali, nos anos 70 ele voltou do Vietnã e tinha um irmão dele que trabalhava na Bolsa de Valores de Chicago, né? Então ele arrumou um emprego ali como contínuo no pregão e ficou ali trabalhando certo tempo, né? Quando foi em 1972, a CME criou uma subdivisão que chamava IMM, aqui eu tô tirando a colinha, tá? International Monetary Market, certo? E o que acontece? Ali era para operar moedas, né? Só que o irmão dele foi convidado para fazer parte, mas ele não aceitou. E o irmão dele falou assim, olha, vai você, né? Falou pro McKay, né? Vai você e fica temporariamente lá. Então, a partir dali, ele virou um trader profissional, porque ele estava se dedicando ali à vida de trade. Só que, como era uma divisão nova, tinha pouca liquidez, tinha pouca negociação. Aqui o livro conta que eles ficavam jogando xadrez, que é excelente, né? Jogando damas também e lendo notícias ali, né? Então achei interessante que ele fala que começou assim de maneira bem despretensiosa, como profissional no mercado, né? Ali em 1972. Mas o cara que entrevista, que eu esqueci o nome, tá aqui também, mas não cabe agora. Fala que ele sempre foi disciplinado. Então a disciplina sempre já esteve com ele. Tem gente que já é disciplinado por natureza. Eu não sou. Eu preciso me disciplinar, né? Então tem gente que vai ter mais facilidade com isso e tem gente que vai ter que lutar, que é o meu caso, certo? E aí, aqui fala também que ele teve um grande problema, que foi uma posição e ele estava comprado, acho que em libra esterlina, tá? E aí, de repente, o mercado entra em circuit break. E todos sabem que quando o mercado entra em circuit break, você não pode alterar a posição, não pode fazer nada. E basicamente, quando o mercado voltou, ele zerou a posição aonde estava. Simples assim, né? E aí, a pergunta aqui do entrevistador é interessante e a resposta dele também é interessante. Quer ver? Deixa eu achar o ponto certinho aqui. Aqui, ó. Em situações catastróficas, quando uma notícia surpreendente leva à interrupção do mercado, imediatamente, né? Na sua opinião, é melhor sair na hora ou o contrário, correr o risco de esperar até o mercado reabrir, né? E aí esperar para ver se volta, tudo mais. Bom, não tá escrito basicamente assim não, tá, pessoal? Mas a pergunta dele foi o seguinte, olha, você tá numa posição perdedora, fugiu do seu controle, o que você vai fazer? Você vai tentar salvar a operação, você vai zerar, e aí a resposta dele aqui é interessante, ó. A resposta do Andy, né? É o Andy que ele chama?
É McKay, né? McKay, sei lá, não sei falar inglês. Olha a resposta dele, ó. Quando eu tomo uma pancada do mercado, pulo fora total. Não faz a menor diferença em que ponto está o preço, né? Em que ponto está o mercado. Pulo fora simplesmente porque acredito que quando você apanha, ó, anota aí. Quando você apanha, suas decisões passam a ser bem menos objetivas do que quando você está se dando bem. E quem opera há mais tempo já, né, sabe que é exatamente assim. Quando você está perdendo, suas decisões são horríveis. Quando você está ganhando, suas decisões são boas. Aqui fala também que se o mercado. E ele fala, né? Se o mercado tivesse recuperado 1.800 pontos naquele dia, né? Desse prejuízo dele, mesmo assim ele não ficaria arrependido, porque ele sabe que muitas vezes isso vai dar errado, né? Ele fala lá, ó, se você insiste quando o mercado está totalmente contra você, mais cedo ou mais tarde ele acaba te arrastando. Isso é verdade, até mesmo aqui no meu canal já teve lives que eu fiz operando contra a tendência. Hoje, por exemplo, a gente operou contra a tendência, né? Mas ali tinha um risco pequeno para um lucro, para uma recompensa grande, né? Eu tava arriscando ali $20 e a gente buscou 95. Era contra a tendência, isso num tempo gráfico de 5 minutos a gente tava assim contra a tendência. Mas quantas vezes vocês já me viram aqui operando contra a tendência, não aceitando que estava errado e aí sendo arrastado pelo mercado, né? É simplesmente assim. Simplesmente isso. Então a disciplina, na verdade, é o que vai fazer o trader sobreviver. E para um trader profissional que quer ganhar dinheiro, ele tem que sobreviver primeiro, né? É o que eu tô fazendo aqui. Esse ano a gente tá indo bem, né? Os 2 primeiros anos, claro que não foi bom, né? Eu acho que ninguém vai se sair tão bem nos 2 primeiros anos. Se sair, provavelmente, um pouco de sorte, ou o cara realmente tem aptidão muito forte para aquilo, né? Mas todos falam que a partir do 3º ano é que você começa a entender realmente como funciona, né? Como você tem que se comportar diante do mercado. E por isso que realmente agora eu estou me dedicando a estudar o comportamento. Tem capítulos muito interessantes nesse livro aqui. Eu não vou, claro, esse aqui não é um audiobook, né? Mas se vocês quiserem comprar esse livro, ele é muito baratinho, tá? Eu na época comprei na Amazon. Tem capítulos aqui como gestão de risco, né? Disciplina, que é o que eu tô agora. Valor de um erro, emoções no trading. Então, assim, várias coisas aqui que vocês vão aprender com traders reais, né? Que dão aqui as suas dicas. E aí, nesse capítulo 9 aqui, ó, a frase que é claro, né? Do Rand, né? Rand Pay. Tá aqui, ó, que eu já li pra vocês, nesse quadradinho. Essa é a frase de impacto dele que a gente tem que lembrar, ó. Quando eu tomo uma pancada do mercado, pulo fora total. Não faz a menor diferença em que ponto está o mercado. Pulo fora simplesmente porque acredito que quando você apanha, suas decisões passam a ser bem menos objetivas do que quando você está se dando bem. E aqui ele assina, né? Randy McKay. Então, pessoal, esse era um vídeo curtinho que eu ia fazer aí. Eu pretendo fazer vários vídeos curtos sobre o comportamento, tá? Sobre análise técnica, até posso fazer, mas não é o meu foco hoje aprender sobre análise técnica, nem ensinar sobre análise técnica. Meu foco hoje é aprender sobre disciplina, né? E colocar isso aqui em prática, certo? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se vocês também concordam comigo que a disciplina é algo, é o mais importante, digamos assim, no trade, deixe seu comentário. Se também você não concorda, deixe seu comentário assim mesmo. E prometo responder todo mundo, né? Só que assim, uma coisa é uma teoria, outra coisa é provar na prática. O que eu tava pensando? Eu já tive essa ideia ano passado e vou fazer esse ano, tá? Talvez, hoje é dia 15, mês que vem eu prometo fazer isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o setup da moeda com gerenciamento e com disciplina. Vamos ver se realmente o gerenciamento e a disciplina sobressai a técnica. O que é o setup da moeda? Eu vou jogar uma moeda para cima, se der cara é compra, se der coroa é venda. Quando der 10h30 da manhã eu clico, coloco o stop, um take de 2 para 1 e quando chegar no 1 para 1 eu coloco no 0 a 0. Ou seja, tem gerenciamento, tem disciplina, porém não tem técnica. Técnica zero, vai ser cara ou coroa, certo? E aí no final do mês a gente vê o que deu. O que vocês acham dessa ideia? Vocês acham uma ideia idiota ou vocês acham uma ideia interessante pra gente fazer? É claro que eu vou fazer com um lote minúsculo, 0,1 de lote num ativo barato, que é só pra gente ver se realmente a disciplina e o gerenciamento de risco se sobressaem à técnica, o que eu acredito piamente, mas eu quero provar isso e deixar provado aqui no YouTube. Então talvez a gente opere um mês inteiro fazendo isso. Opere não, abre essas posições durante um mês inteiro em algum ativo. Eu vou escolher aqui ainda, tanto faz o ativo, tá? Pode ser qualquer um que for mais barato aqui pra gente abrir com 0,1. E no final do mês a gente vê, será que realmente a disciplina e a técnica, a disciplina e o comportamento, né, o gerenciamento de risco sobressai a técnica? Todos falam que sim, eu acredito que sim, porém, vamos provar, né?
cientista, quando ele tem uma teoria, ele tem que provar. Então vamos tentar provar isso nesse canal a partir do mês que vem. O que vocês acham dessa ideia? Deixa os comentários aí, deixa o like, se inscreve no canal. Faço live todos os dias aqui. Amanhã eu tô aqui às 10 horas. Espero vocês aqui pra gente operar junto, beleza? Grande abraço do Tio Sam. Fui.